Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente. Eu sou o professor e pastor Debson Dias, cofundador do Focus Institute, e você sabe, sou juntamente com a minha esposa cofundador, a professora doutora Júlia Dias. Eu já quero iniciar este nosso segundo dia de lives da semana do aniversário do Focus Institute, de um ano Focus. Estamos bastante felizes e gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, através de nós, pela sua graça. Eu quero já deixar aqui também registrado minha alegria da live de ontem. Ontem foi um momento muito especial, onde estivemos dialogando com o meu amigo, o mestrando em Teologia Filosófica e também pastor, o reverendo Adalberto Conceição, ele que é pastor da IPB. Foi uma live maravilhosa, especial. Você pode conferir aí, está no feed do nosso Instagram, do Focus Institute. E hoje, no segundo dia, já chegou aí, ele já está conosco aí, o meu amigo, o querido pastor Éder William, ele que também é capelão, é reitor do Instituto Etnos. Ele vai falar um pouco mais. Ele também que é cientista da religião, ele vai se apresentar, esperar o pessoal enquanto está chegando. Então já quero agradecer a todos que estarão vendo esta live. Será um diálogo maravilhoso. Ele vai estar falando sobre uma temática muito importante e extremamente urgente para a igreja brasileira. Nós precisamos falar também sobre esta temática. Ele vai falar sobre religião e política em perspectiva étnico-racial. Eu quero já fixar aqui para aqueles que estarão chegando e já poderem acompanhar aqui a temática da nossa live de hoje. Aguardar o pessoal chegar para podermos já convidar o pastor Éder. Vamos fazer o convite aqui para o pessoal. Deixa eu já ir chamando aqui as pessoas para estarem conosco nessa live. Pronto, chegou aí meu queridão, o reverendo Adalberto, tá aí também ligadinho. Quem tá aqui também na live, tá aqui ao meu lado, My Black, minha preta, minha esposa, professora doutora Júlia Dias. Então vamos convidando aí o pessoal, ele já está conosco. Eu vou já convidá-lo aqui para dar as boas-vindas, saudar a todos que estão aqui. O meu amigo, o pastor Éder William Malo. Ele tá ouvindo Beethoven lá no fundo aí, irmão? Tá, você não tá... Olá, meu querido pastor Éder William. Boa noite, a paz do Senhor. Ajeitar aqui a câmera. Aqui. Tá me ouvindo bem? Como é que tá aí o som? Deixa eu postar aqui direitinho. Professor Davidson. Boa noite. A paz, tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui. Estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Vamos esperar o feedback do pessoal. Como é que tá aí, gente? Estão ouvindo direitinho, vendo? Deixa eu ficar aqui. Deixa eu só... Eu acho que ficou... Deixa eu ajeitar. Pronto. Essas são as questões técnicas que faz parte da nossa... Pronto, agora tá bom. A Adalberto tá aí com a gente. Bem, pessoal, vamos dar início, né? O nosso querido pastor já está aí conosco, o pastor Éder William, ele que também é capelão, é reitor do Instituto Etnos. Ele está aí com a sua... Muito bem, pastor, aí tá certo, olha aí, ó, a caneca do Etnos, e muito bom. Tá conosco chegando aí Renato Lopes. Tem mais aqui atrás também. Aí tá certo, olha aí, daqui a pouquinho ele vai falar um pouco mais, mas eu tô feliz porque, mais uma vez, assim como foi com o reverendo Adalberto, vossa pessoa também está conosco pela segunda vez, aqui para abençoar todos que estarão conosco nessa live, tanto nesse momento quanto posteriormente, e todos os alunos e alunas do Focus Institute. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que sua bênção, sua graça, que está em nós, sobre nós, possa iluminar também a sua mente, que você
mais uma vez, pela graça de Deus, esteja abençoando a igreja brasileira com essa pegada aí que eu tenho acompanhado nas redes sociais. O povo quer sorteio da camisa da... Amanhã, ó, o reverendo já está querendo a camisa e a caneca do... Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê graça. Oremos, já está conosco também Cristina Vidal, aluna Focus. Oremos. Pai, muito obrigado pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Tu és o nosso Deus e em Cristo Jesus nós estamos em Ti, ó Pai. Obrigado pelo seu Espírito e pedimos que o seu Espírito, o Espírito de Deus, ilumine a mente do Teu Filho, a mente de cada um e cada uma, que possamos crescer na graça e no conhecimento da sua pessoa, através dessa temática, que sejamos iluminados e instruídos para que também, ó Deus, nesta área da realidade da vida, possamos estar engajando e fazendo o Cristo conhecido, para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu queridão, pastor Éder William, fique à vontade, pode falar um pouco da sua vocação, da sua participação acadêmica. Agora você está com a oportunidade que vai tratar desse tema, religião e política em perspectiva étnico-racial. Ok. Estão me ouvindo bem? Ok? Estão me ouvindo bem? Sim, para mim tá... Não sei se para o pessoal aí, vamos esperar o pessoal. Gente, tá tranquilo aí o volume? Estão ouvindo bem o pastor? Henrique está aí conosco, um abração, companheiro aí de INC. Um abraço, Henrique, Deus abençoe, seja bem-vindo aí à nossa live. Está tranquilo, som e imagem, para mim aqui está bem. Posso falar então, né, já, né? Pronto, pode ficar à vontade. Ok, então eu quero cumprimentar mais uma vez a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus e agradecer o honroso convite feito pelo nosso amigo, professor Debson, que de forma tão gentil lembrou do nosso nome para que a gente possa de alguma forma ser um instrumento de Deus para trocar saberes, a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, teologia para a vida, a partir desse bate-papo sobre religião e política com um recorte étnico-racial. Bem, como ele disse, o professor Debson, eu primeiro dar um destaque aqui na minha questão familiar. Sou casado com a missionária Leila, vamos completar bodas de prata agora em janeiro. Temos 3 filhos, todos homens, todos são obreiros na casa de Deus, 2 são diáconos e 1 é presbítero. Todos também são pregadores, professores e também formados na capelania. Então toda a família aqui é envolvida na obra. A minha esposa, a missionária Leila, ela é psicopedagoga e ela trabalha na área de aconselhamento pastoral e área da docência do ensino superior e também pós-reitora de graduação do Instituto Etnis, do qual sou responsável. E, bem, a nossa família é uma família que respira 24 horas o ensino, né? Mas antes que eu dê o prosseguimento à questão do ensino, o meu domicílio eclesiástico é em Curitiba, a minha igreja sede é no bairro do Cajuru, aqui na capital do Paraná. O meu presidente é o pastor Davi Secundo de Souza e eu estou filiado à Convenção de Madureira, Ministério das Assembleias de Deus. Eu sou um pastor auxiliar na igreja sede, né? Por muitos anos eu pastoreei igrejas, mas no momento eu estou ausente do exercício pastoral pelas minhas atividades profissionais e acadêmicas. Mas nós estamos aí ativos na obra de Deus e trabalhando como co-pastor. Sobre a formação teológica, é aquilo que foi dito pelo nosso irmão Debson, né? Temos a graduação em teologia, também em administração de empresas, e o meu mestrado foi em ciências da religião pela UMESP, orientado pela senhora Duarte de Souza, e a mesma orientadora também agora me orienta no doutorado, né?
na mesma universidade, no mesmo curso, né? Que é o programa de Ciências da Religião da Unesp, e nós estamos trabalhando com a linha de pesquisa Religião, Sociedade e Cultura a partir desse diálogo entre as interfaces de religião com política, e o meu recorte da pesquisa ele trata com as questões de gênero, raça, etnia, classe, e dentro desse contexto todo a gente faz uma análise que se chama interseccional, que é um termo técnico. Esse conceito interseccional fala de um atravessamento, um cruzamento dessas categorias. Elas se cruzam, gênero, raça, classe, etnia, e nesse contexto a gente tem um olhar mais na perspectiva da política que é exercida pela Igreja Evangélica no Congresso Nacional, a partir de senadores e deputados federais. Então, resumidamente, esse é o meu histórico aí de vida familiar, de igreja, né? E também do meu processo aí acadêmico. Muito bom. Vamos direto agora ao nosso tema, né, de hoje. Qual é a importância desse tema ou dessa área de pesquisa? Você pode falar também da paixão, o que é que lhe motivou, por que aqueceu seu coração e especificamente a importância, a necessidade, a urgência. Pode ficar à vontade para expor essa temática, meu pastor. Muito obrigado, professor Jackson. Então, como eu havia dito, né, que nós estamos trabalhando com as questões que envolvem interface religião e política, há um mito no meio evangélico. Os evangélicos sabem que a frase que eu vou dizer agora é uma frase que é dita não só no meio evangélico, mas até no meio para além do evangélico, né? Que é uma frase dita pelos brasileiros, que política, religião não se discute. Essa frase é um grande mito. Por quê? Porque religião e política, como futebol, mas o tema hoje não é o futebol, mas pegando política e religião, são temas importantes para cada um de nós, e porque são temas relevantes, se faz necessário o debate, a construção de ideias, a pesquisa, o interesse pelo assunto, porque a nossa vida e tudo que acontece na nossa vida, os impactos sociais que acontecem com cada um de nós, são decorrentes das tomadas de decisões políticas nas mais diversas esferas, municipais, estaduais e também na esfera federal. Então, como o tema ele é um tema que por muitos anos se propagou no imaginário brasileiro que não se discute religião e política, a minha entrada exatamente na pesquisa é com o objetivo de desmistificar este mito que não se discute, por que é necessário discutir, e quando nós discutimos esse tema e trazemos a debate público e a gente começa a repensar e a pensar por que é importante a gente trazer à pauta religião e política, a gente começa a ter novos horizontes, novas perspectivas, novas possibilidades para pensar o tema que o professor Debson colocou nessa semana que o Instituto Focus está promovendo, que é Teologia para a Vida. Então eu queria até pensar com cada um de vocês que estão nos assistindo nessa live, como que religião e política podem ser relevantes para nós evangélicos, termos uma teologia para a vida, uma teologia que não é alienada, porque um dos grandes problemas de falar de política é que no contexto brasileiro, os evangélicos, durante um certo período da história, na sua grande maioria, e eu digo evangélicos a partir das suas instituições religiosas,
que são as igrejas evangélicas, na sua grande maioria, que se posicionaram no espaço público como apolíticas, alienadas nos temas relacionados à política, até um determinado tempo da história. Quando esse determinado tempo da história mexe com as motivações das instituições religiosas, a saber, as instituições evangélicas, então vai ocorrer uma metamorfose no cenário político brasileiro a partir dos evangélicos que antes se diziam alienados e apolíticos, mas agora estão engajados na política partidária com a faca nos dentes. Haja visto os nossos últimos acontecimentos aí no Congresso Nacional, no Planalto, no próprio Supremo Tribunal Federal, não é? Isso digo do ponto de vista da esfera federal, sem analisar a esfera de cada estado, de cada região e de cada município. Ou seja, falar de religião e política é realmente hoje um tema que nós não temos como fugir, está na pauta da ordem do dia, mas a proposta também que a gente quer trazer dentro desse assunto é fazer uma análise a partir de uma perspectiva étnico-racial. Porque eu estou pesquisando, professor Debson, na minha tese, a inserção da população negra na política partidária. Mas são os negros e as negras evangélicos, né? Então eu pego o recorte da pesquisa e o meu objeto é a partir da perspectiva de negros e negras que são evangélicos, porque é humanamente impossível em 4 anos de doutorado você pegar todas as vertentes religiosas. A gente não pode fazer isso, por isso que o curso ele é estrito sensu, porque ele precisa ser restrito a um específico objeto. Então, a nossa proposta é a gente bater esse papo com vocês, abrir para conversas, perguntas, provocações, para a gente poder verificar direitinho como que a gente pode ser um evangélico equilibrado, sem cair no extremismo, né, deste radicalismo que tem fomentado tanto ódio nas redes sociais e também fora das redes sociais. Isso, exatamente. Quando você menciona, pastor Éder, sobre a limitação e também a proposta dentro da sua área de pesquisa, a limitação que eu falo de tempo, não tem como em todas as... Se pensar em quantas expressões religiosas, eu me lembrei na época de aluno, só aqui em João Pessoa, estou falando da cidade, uma cidade dentro de um estado, são mais de 28 expressões de religiões existentes aqui em João Pessoa. Imagina no estado e pensa agora em Brasil, e se pensar, não tem condições dentro de 4 anos, é por isso que a sua área é confessional, podemos pensar assim também, né? É de interesse confessional como um cristão, e uma das minhas preocupações, e como instituição também de ensino, o Focus Institute, é nós não sermos reducionistas, e a sua fala cai bem nesse aspecto aí de reconhecer não somente uma existência de, vamos pensar assim, de negros e negras como sendo somente os evangélicos, mas também dentro de diversas outras expressões religiosas no Brasil. E eu quero que você fale um pouco, se tem pesquisas também, números, fatos, para que possamos ampliar nossa compreensão, porque é muito bom ouvir, e aqui é um diálogo, que a gente pode dialogar. É muito bom desmistificar, é muito bom ter pessoas para conversar sobre política, religião, futebol, especificamente pensando em religião e política, sem tornar-nos inimigos, como você mesmo mencionou, não só nas redes, mas a proposta de uma teologia para a vida. Como é que nós, e você já falou sobre isso, e o pessoal que está conosco aí, já vou abrir para a pergunta, mas eu quero ouvir os perigos, tanto de reduzir, pensar que somente a partir dos
negros evangélicos, das negras, mas ampliar, não reduzir. E quando reduz, às vezes as pessoas trazem uma absolutizar, como que a vida fosse vista somente de um ponto de vista. Mas eu acredito que você tem pesquisado sobre isso. Nos fala um pouco mais desses perigos eminentes aí que temos visto no Brasil. Obrigado pela pergunta, professor. Bem, o Walter Benjamin, ele escreveu uma obra sobre o capitalismo como religião. Ele disse que é muito perigoso quando nós analisamos a história, quando a mesma é contada do ponto de vista dos vencedores. Então a pergunta é, se a história é contada do ponto de vista dos vencedores, segundo Walter Benjamin, é uma história que a gente tem que ficar com o pé atrás? Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Estamos falando de política, religião e teologia para a vida. Nós temos 3 momentos históricos no Brasil: Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. Hoje nós estamos num processo na república que se chama redemocratização, que começa com a vitória de Tancredo Neves diante de Paulo Maluf, depois daquele movimento popular que teve nas ruas do Direta Já. Então hoje nós estamos nesse momento da redemocratização. Mas voltando na linha do tempo, no tempo do Brasil colônia, e pensando no que Walter Benjamin diz, que nós temos que ter suspeitas a respeito de uma história que é contada quando o ponto de vista é dos vencedores. Porque existe o outro lado da moeda, que é a história invisibilizada ou silenciada e que não chega ao grande público, porque é a história segundo o ponto de vista daqueles que não são os vencedores, ou daqueles que foram subalternizados, subjugados, aqueles que foram escravizados, daqueles que tiveram os seus direitos reprimidos pelos vencedores, entre aspas. Porque quando a gente entra na escola, a gente aprende na aula de história que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, o descobrimento do Brasil. A gente, quando é criança, está na escola e ouve essa aula de história, que o Brasil foi descoberto nessa data. Só que a gente, na nossa época infantil, juvenil, raramente, não é, a gente para pensar como assim foi descoberto? O que significa descobrimento? Como que alguém diz que descobre o Brasil se já tinha gente morando aqui? E se já tinha gente morando aqui antes da chegada dos descobridores, essas pessoas são de fato os proprietários, os donos desta terra. Porque eles são os nativos. Eles são as pessoas que estão ali desde os seus primórdios. Então, por aí, você vê que a história que é contada segundo o ponto de vista dos vencedores é uma vitória que a gente precisa verificar que vitória que é essa, que ponto de vista que é esse, e que nós temos que pensar direitinho que descobrimento foi esse que aconteceu. Como que descobriram uma coisa que já existia? Se já tinha gente aqui. Então, o irmão me perguntou nomes de alguns referenciais, né, teóricos, e eu vou passar alguns nomes aqui, para quem quiser aprofundar no tema, que são nomes importantes, para quem quiser, de fato, aí ganhar mais profundidade no tema política e religião. No Brasil, eu vou citar aqui para vocês, pelo menos aí, estes nomes que não pode faltar na leitura de quem quer entender essa problematização de religião e política a partir da entrada dos evangélicos na política partidária. O Ricardo Mariano, da USP, tá? Ele é do Departamento de Sociologia da USP. Ele, por muitos anos, trabalhou com o Pierucci, o Antônio Flávio Pierucci, que já é falecido. Ele, em vida,
foi reconhecidamente o grande expositor, ou o grande conhecedor, o grande referencial dos estudos de Max Weber. Então, hoje nós temos o Ricardo Mariano, que faz pesquisas assim de grande relevância sobre essa interface política e religião. Nós temos também um outro pesquisador do Pernambuco, Joanildo Buriti. Joanildo Buriti também ele traz muitos estudos, muitas pesquisas, muitos artigos importantíssimos para a gente entender o debate da política a partir do diálogo religião e evangélicos dentro do cenário da política partidária. Então, Joanildo Buriti também é outra leitura que não pode faltar para quem quer se inteirar no assunto. Tem uma pesquisadora, essa pesquisadora ela participou da minha banca de mestrado, e é uma pesquisadora assim de grande envergadura, que é a Magali Cunha. A Magali Cunha, ela é do Rio de Janeiro, da Igreja Metodista, e ela é uma das grandes pesquisadoras hoje quando você quer pesquisar essa temática, religião e política. Tá? Então, vocês dão um Google aí, coloca Magali Cunha, Ricardo Mariano, Joanildo Buriti, e vocês vão se inteirando aí desses referenciais teóricos interessantes. E tem um outro teórico muito importante que não pode faltar na leitura, que é o Paul Freston. O Paul Freston, ele fez o doutorado dele na Unicamp, e ele defendeu a tese em 93. E ele foi orientado pelo Sérgio Miceli, e o Sérgio Miceli, que foi orientador do Paul Freston, foi orientado pelo Pierre Bourdieu, né? Que é considerado hoje os textos de Bourdieu na sociologia da religião, os grandes clássicos, né? Então, os textos e os estudos, as pesquisas e os artigos do Paul Freston é um outro nome que não pode faltar para aqueles que desejam entender como que se dá a entrada, depois o desenvolvimento dos evangélicos na política partidária brasileira. Então, essas leituras são leituras assim de grande importância e não pode faltar na biblioteca daqueles que estão querendo entender essa problemática. Tá? Então, resumidamente, são esses os teóricos. A questão que eu falei dos 3 períodos, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Grosso modo, na época do Brasil Colônia e do Brasil Império, a presença evangélica no cenário do espaço público era quase que inexistente. Por quê? Porque na época do Império e da Colônia, a coroa portuguesa instituiu no Brasil e adotou no Brasil a Igreja Católica Apostólica Romana como a igreja oficial. De maneira que, se nós pegarmos a Constituição de 1824, olha só, o Dom Pedro dá o grito de independência ou morte no 7 de setembro de 1822. 2 anos depois, em 24, sai a Constituição. Só que na Constituição existem alguns pontos interessantes. E um dos pontos é: só católico tem direito ao voto. Então, todas as demais religiões que não sejam católicas, essas pessoas religiosas não sendo católicas não têm o direito ao voto, exatamente conforme está na Constituição de 1824. A população negra também não tem direito ao voto nessa Constituição de 1824. As mulheres, independente da sua raça e etnia, também não têm direito ao voto, segundo a Constituição de 1824. Então, nesse cenário de Brasil Colônia, que entra no Brasil Império, durante essas 2 fases, antes que chegue a fase do Brasil República, então nós verificamos que mulheres, a população negra e as demais religiões que
que não são a religião católica, né? As pessoas que são religiosos e não são de pertença católica, não têm a legalidade do voto nas eleições. Então, nesse momento, o Império Católico, a presença do espaço público ela é bem tímida e quase imperceptível, quase que nós não conseguimos assim enxergar a presença dos evangélicos no espaço público. Essa entrada dos evangélicos no espaço público para partir para uma carreira política, a gente vai encontrar no Brasil República em fases que a gente pode daqui a pouquinho destacar com mais atenção. Bom demais. O que me deixa reflexivo é que quando a gente passa a entender um pouco mais da história, aí, como você até frisou, pensando aí no Benjamin, né? No Walter Benjamin. Walter Benjamin, na questão da história, ela existe todos aqueles que estão envolvidos, né? Tanto os que vencem quanto aqueles que perderam, e quem vence parece que o direito é sempre deles de contar, mas a história também. Eu me lembrei de um professor, quando eu trabalhava, um professor, ele já falava sobre isso. A história pode ser contada também, ou ela também é contada, não é que pode, né? Ela também é contada. Existem os outros aspectos que não se separam, assim como você trouxe esse desenvolvimento, mas eu queria pensar também nas questões práticas e atuais. Como é que você tem enxergado nas suas pesquisas as dificuldades de hoje em dia? E aqui eu vou lembrar, eu até tem um pastor, é o Igor Miguel, e ele tuitou essa semana de um jovem que foi proibido, um jovem negro, foi proibido de continuar tocando. Não entrar no mérito da questão denominacional, mas a gente refletir um pouco sobre a sua estética, sua identidade. Então, ele, por ter um cabelo negro, cabelo Black Power, ele foi proibido, na igreja, de continuar exercendo ali o ministério, participando do ministério por causa do seu cabelo Black Power, porque no Twitter, né, o pastor ele colocou isso, não condiz, né, com a realidade da igreja. E aí a gente já pode pensar no quesito religioso também, mas você fica à vontade para falar tanto de questões práticas na política quanto na própria religião, e pensar no nosso pluralismo denominacional também. Como é que você tem encontrado nas suas pesquisas as dificuldades? Como capelão também, acredito que tem, querendo contar algumas experiências aí, algumas realidades. Isso vai enriquecer também para a gente poder saber que é tão presente, tão próximo de nós, esses abusos de autoridade, etc. E não levar para um discurso, porque a minha preocupação, quando a gente fala sobre isso, são as rotulações. Mas como a gente não temos um compromisso o nosso compromisso é sim tornar público o ensino da verdade, tornar público sim o evangelho que perpassa todas as camadas, etnias, raças, gêneros e etc. Sempre pela luz da verdade do evangelho. Então, pensando assim, como é que você tem visto, lembrando desse fato aí que eu falei também, como é que está sendo essa pesquisa? Eu acredito que deve ter muitos fatos, né? Mas não são histórias, são fatos, são pessoas, são vidas, são realidades. Tem um outro autor que eu não posso deixar de destacar aqui, e que é o Gedeon Freire de Alencar. E afinal, já que aproveitar o ensejo, com a sua permissão, e dizer que amanhã eu vou fazer uma live no grupo do Memórias das Assembleias de Deus no Facebook com o Gedeon Alencar, que é reconhecidamente uma das maiores autoridades no Brasil sobre os estudos das Assembleias de Deus. A gente vai conversar amanhã sobre as Assembleias de Deus
e a sua historiografia a partir da América Latina. O Gedeon, ele fala sobre essa questão de igrejas e raça e etnia. Vamos pegar aqui o recorte da Assembleia de Deus, porque eu não tenho como fazer essa análise dizendo sobre todas as igrejas evangélicas, né? Porque eu não seria ético na minha fala e eu estaria emitindo um juízo de valor equivocado. Então, eu vou falar dentro da minha realidade, porque eu tenho 49 anos de idade, eu estou há 49 anos na Assembleia de Deus, eu sou um pastor negro, então eu vou falar dentro da minha realidade evangélica das Assembleias de Deus e fazendo um link com as pesquisas do Gedeon. Então o Gedeon, ele traz nas suas pesquisas que há 4 P's que formam as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, e majoritariamente são os assembleanos, com mais de 18 milhões de assembleanos, segundo os dados do último censo do IBGE. Então, quais são os 4 P's que formam a camada majoritária das igrejas pentecostais? São os pretos, os pobres, os periféricos, e o outro P são pentecostais. Então, as pessoas pretas, porque a gente também precisa entender a definição de raça e etnia. Então, hoje, o IBGE, ele está definindo a questão de raça a partir de 4 expressões, que é a raça negra, a raça branca, a raça amarela e a raça indígena, que antigamente a gente falava vermelho, não se usa mais esse termo, é politicamente incorreto dizer que o índio é vermelho, então se diz raça indígena. E no que tange aos negros, o IBGE, então, dentro dos estudos antropológicos, ele subdivide os negros em negros pretos e negros pardos. E como a gente está falando de política, o candidato, quando faz a sua inscrição no TSE para concorrer ao cargo, ele faz a sua autodeclaração étnico-racial. Ele diz se ele é branco ou não. Eu vou dar um exemplo aqui da Flor de Lis, a ex-deputada que está presa. Se eu perguntar assim para os irmãos que estão assistindo a live, a Flor de Lis, quando você olha para ela, você diria que ela é branca, negra, amarela ou indígena? O que o senhor diria, professor Débito? Agora eu vou trazer a memória. A Flor de Lis. A Flor de Lis. Dessas 4, o senhor olhando assim o traço físico dela, o senhor diria que ela é branca, negra, amarela ou indígena? Agora eu preciso ver a foto para relembrar da Flor de Lis. O senhor não lembra da Flor de Lis? É negra. Eu vou confiando aqui na minha aluna, não. Ela é negra. Tá, tudo bem, ela é negra. Só que se você pegar o registro dela no TSE, quando ela se candidatou a deputada federal, ela se declarou como branca. Mas nós, quando olhamos para os traços, que são os traços fenótipos, então esses traços fenótipos que é o nariz achatado, o negro tem o nariz achatado, o negro ele tem um lábio carnudo, um lábio grosso, ele tem um cabelo crespo, né? Ele tem os seus olhos escuros, ele tem o seu tom de pele com um excesso de melanina, não é assim? Então, o negro ele tem os seus traços fenótipos que a antropologia, então, cientificamente faz a categorização das raças. Raça negra é assim, raça branca, raça amarela e raça indígena. No caso da Flor de Lis, ela se declarou branca. Para você ter branca, Agora eu vejo, realmente, ela seria mais parda, uma negra parda. E como ela usou... negra parda, Mas aí, será que... Mas ela não falou para o TSE que ela é negra parda. Ela falou que ela é branca. E por essa informação dela, ela não pode entrar na minha pesquisa. Porque ela se declara como branca, mesmo não sendo. Entendi. Entendeu? Porque eu preciso, na pesquisa, trabalhar com os dados oficiais. E não com aquilo que eu acho. Não, eu acho que ela é assim, eu acho que ela é assim.
na pesquisa Não tem acadêmica não artigo tem. na academia, né? Não tem. A gente trabalha com uma hipótese e a hipótese ela pode ser comprovada ou não, mas existe Não, todo um método, uma metodologia para você fazer o processo de desenvolver conceito, e pressupostos, hipóteses. Bem, voltando ao Gedeon. Então, as igrejas evangélicas pentecostais, majoritariamente, se você pegar o grande montante da membresia dos pentecostais, os pentecostais, a maioria são pretos, né, negros, pretos, são pobres, aí nós estamos falando de pretos, estamos falando de raça e etnia. São pobres, estamos falando de classe social. Estamos falando de periferia, porque a grande maioria não mora nos grandes centros urbanos, mora nas regiões periféricas dos subúrbios, né, distantes dos grandes centros. E são pentecostais, a grande maioria, né? Então, esse é o traço que foi feito na pesquisa do Gedeon. Quando você vai para dentro do contexto da Assembleia de Deus, que é a igreja que eu congrego, e aí o senhor cita o caso de um pastor que proibiu um músico por causa do seu cabelo Black Power. Eu sou, e vou repetir, um pastor assembleiano negro, e vou dizer aqui para vocês nessa live, infelizmente existe o racismo dentro das igrejas evangélicas. Mas esse racismo que acontece, porque o que é racismo? A gente tem que entender que racismo é um sistema de opressão que nega o direito e não um simples ato voluntário, individual, e que vem se edificando ao longo dos tempos, desde o Brasil colônia, desde o Brasil império e continua hoje no Brasil república. Então, o que esse jovem do cabelo Black Power sofreu na igreja, ele sofreu uma opressão racial. Porque o conceito de racismo, um conceito simples, bem sucinto, é um sistema de opressão. Agora, se o regimento interno, se o estatuto daquela denominação religiosa proíbe que os membros negros usem o seu cabelo Black Power segundo a constituição de sua raça e etnia, então, para não arrumar problema com esse pastor, seria interessante que esse jovem ele congregasse numa outra denominação evangélica que aceitasse ele assim como ele é. Apesar que hoje, pastor Debson, o pessoal está indo para a justiça. Hoje, eu conheço muitos casos que até por uma questão, quando a gente faz a pesquisa, a gente passa por um comitê de ética sobre a preservação das fontes. Então eu não posso daqui dar nomes pela questão da ética do comitê da pesquisa que a gente faz as nossas entrevistas. Existem casos de evangélicos que processam por causa das questões que envolvem toda a problemática do racismo, né, dentro do segmento evangélico. Isso acontece muito. A gente ouve assim, por exemplo, frases do tipo: este aqui é o meu irmão, o pastor Éder, um homem de Deus, ele é negro, mas a sua alma é branca porque foi lavada no sangue de Jesus. Ou outros tipos de expressões. O pastor vai me apresentar e ele diz assim no microfone para os irmãos: aqui está o pregador, o pastor Éder, e o meu irmão mais velho. Eu nasci ao meio-dia, mas ele nasceu às 19h15. Às 19h15 já está escuro, né? Esse tipo de estudo, para analisar esse diálogo que acontece, que parece uma brincadeira, mas não é o chamado... o Adilson Moreira, que é o grande pesquisador do tema, ele é professor da Mackenzie e fez doutorado em Harvard. Ele fala sobre um racismo pueril, um racismo infantil, aquele racismo lúdico, o racismo recreativo, porque esse recreio, ou essa brincadeira, ou essa arte lúdica de brincar,
com a raça do outro, para quem está brincando é legal, mas e para a pessoa que está recebendo a brincadeira no privado ou publicamente? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Então, pegando esse ponto aí da questão étnica racial que o senhor citou do rapaz, não é? O grande problema é a gente usar um discurso religioso, nesse caso, e dizer que está escrito na Bíblia. Porque não está escrito. Me mostra um capítulo, um versículo que proíbe o jovem tocar o instrumento porque ele está usando o cabelo Black Power. Existiu nos anos 60 o grande movimento pelos direitos civis, liderado pelo pastor negro batista Martin Luther King Jr., que pregou aquele famoso sermão I Have Dream, eu tenho um sonho. Naquela época, precisamente no ano de 1966, foi fundado um partido, um movimento norte-americano por negros, chamado Os Panteras Negras. E esse movimento dos Panteras Negras, eles tinham um símbolo para combater o racismo, que era o punho fechado e a mão levantada. Então hoje, quando você vê o Lewis Hamilton ganhando uma corrida de Fórmula 1, ele sai do carro, ele tem dois gestos. Ele dobra o joelho e levanta o punho cerrado para cima. Qual a representação simbólica desses dois gestos? O joelho dobrado representa o joelho que Martin Luther King dobrou, juntamente com seguidores do movimento dos direitos civis contra o racismo. E tem até um filme de Hollywood chamado Selma, que foi estrelado pela Oprah Winfrey, que é nos Estados Unidos a Hebe Camargo na versão negra dos estadunidenses. Então, o filme Selma tem esse retrato e também tem na internet imagens do Luther King, ele de joelho, orando, no momento que ele faz uma marcha em Selma, cidade do Alabama, e os policiais norte-americanos brancos vêm com os cacetetes para bater no pastor. Aí o pastor dobra o joelho para orar com os irmãos. Ele está dizendo, a minha guerra aqui é pacífica, eu não vim aqui com arma. Então ele dobrou o joelho. E os Panteras Negras de 66, eles levantavam a mão com o punho cerrado. Então quando hoje os jogadores de futebol fazem as manifestações antirracistas e o próprio Lewis Hamilton que eu contei aí, é fazendo a junção desses dois elementos, exatamente de um símbolo que representa uma luta contra o racismo. E a grande pergunta, porque o tema da live não é teologia para a vida, a pergunta que eu quero lançar é uma provocação. É a seguinte pergunta: se Deus não faz a acepção de pessoas, por que nós evangélicos fazemos? Não vou nem dizer o povo que não é evangélico. Se o Apocalipse diz que o sangue de Jesus comprou para Deus todos os homens de toda a tribo, língua, povos e raça. Se o sangue de Jesus não faz acepção de raça e etnia, povos, tribos e línguas, por que nós fazemos? Então, eu penso, pastor Debson, que nós, como evangélicos, precisamos repensar que cristianismo é esse que a gente está vivendo, que cristianismo é esse que a gente está pregando, porque dentro desse evangelho que eu estou trazendo problemas do racismo que acontece, se despontam figuras políticas evangélicas que vão sair candidatos às mais variadas aos mais variados cargos públicos da federação. E aí vem a pergunta: se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós fazemos acepção de pessoas? Essa sua pergunta, tem até uma pergunta aqui deixa-me ver aqui, e até a Cristina colocou aí, a educação. Vamos refletir um pouco sobre como promover ações de incentivo à reeducação política, né? E quando eu escuto, né, a gente às vezes diz assim, tá faltando educação. Tem um autor
no currículo da filosofia cristã. É o Rosas Rushdon. Rushdon era um pesquisador e ele é impressionante. Às vezes eu fico em dúvida, eu sou incrédulo, porque literalmente a vida dele, incrédulo no que diz respeito à capacidade que ele teve assim de ler. Ele lia praticamente, se não me falha a memória, por semana 5 livros, porque ele só vivia para pesquisa. Então ele pesquisava na área da educação, na área dentro da educação, não só educação da filosofia, educação da matemática, das ciências, filosofia, etc. E uma das reflexões dele é a pergunta, ou a resposta que se dá que nós precisamos de educação, a pergunta a essa resposta que precisamos de educação é: que tipo de educação nós precisamos? Aí aqui, e você é um especialista, eu gosto, My Black, né, minha esposa, ela diz, nós temos um especialista, né? Aí aqui entra aquele termo técnico que você falou, dentro, que é a interface, né? Mas eu vou pensar em modalidades ou esferas do saber ou da educação. Primeiro, na religião, que a nossa religião, religião da fé, né? O Cristo da fé, aquele que se revelou, todos aqueles pré-requisitos teológicos, confessionais e etc. Dentro da religião, você já trouxe uma resposta. Não há acepção. Em nenhum momento o nosso Deus que se revelou, ele revelou-se fazendo acepção ou ensinando a se fazer acepção. Pelo contrário, até o Cristo encarnado, quando ele vem habitar entre nós, ele não tem acepções de se encontrar com mulheres, com homens, com pobres, com ricos, com negros, com brancos, seja qual for de Israel, seja cananeu e etc., cirofenícia e etc. Ou seja, dentro de uma perspectiva de todo o conselho de Deus, pensando no Evangelho, nós precisamos de educação do Evangelho. E agora, pensando em uma perspectiva, como você bem falou, e nas suas reflexões aí, foi bom para mim, porque trouxe luz. E eu acredito para quem está aqui também, trouxe luz, iluminou uma escuridão, além do mito de que religião e política não se discute, trouxe luz para pensar o seguinte: nós, como cristãos, precisamos entender que ensinar ao povo que é pecado, eu vou usar até a expressão pecado, é pecado ser racista, e não diz respeito a ser ideológico, seja uma ideologia socialista, conservadora, progressista, democrata, seja qual for a ideologia. Nós partimos do princípio, e outra, você pontuou também, e eu quero que você nos ajude na interface aqui, ó, entre como é que eles perpassam. Mas você tocou num ponto que foi, eu chamo de abuso das esferas. O Abraham Kuyper foi primeiro-ministro. A gente tem uma influência muito grande, assim, muito forte, né, em soberania das esferas, o senhorio de Cristo, perpassando sobre todas as esferas. Nós pensamos muito com esses pressupostos do Kuyper, que é mais uma pegada teológica. Ele também foi um político, né, foi primeiro-ministro. Ele não, além de ter criado o Partido Revolucionário, mas eu estava lendo hoje um autor, o Albert Wolters, e Albert Wolters vai dizer que quando o Doivert, que é muito influenciado por Kuyper, que é o Hermann Doivert, ele criou uma sistemática filosófica. E o Doivert, ele vai falar sobre questões de modalidades da vida. Então, está sendo muito bom para mim aqui, também, né, eu falo como estudante e etc., e cristão, porque a gente percebe que é possível falar sobre esta realidade tão oprimida, e pensando como o Brasil, como você trouxe uma reconstrução histórica, nós olharmos, mas sem fazer acepção. E eu acredito que o problema das acepções, ele se torna mais intenso quando nós nos posicionamos ideologicamente. Lógico, não tem como ser neutro, mas é como cristão discernir onde chegou o extremo, né? Eu acredito que existe sim em algum momento, e eu penso aqui, eu posso elencar, né? Primeiro, o primeiro passo de saber que nós estamos partindo para o extremo é quando nós passamos a tirar a vida do outro.
Já estou bem no extremo, né? Chegaram a matar em nome da ideologia. Aqui é um extremo bem. Então, antes da morte, você começa a pensar como é que está sendo. Você está matando, ou eu estou matando o outro em nome da ideologia que já se desassociou do Evangelho. Então, nos ajude, né, a entender, traga luz para nós, assim, como é que você tem percebido essa interface nesse diálogo. Você pontuou como promover, né, essa educação que ela nem é alienada, nem é extremada, né, por causa de uma ideologia, mas uma representação fiel, essa é a palavra. É bom ouvir isso, né? Você fala, como a gente pode dizer assim, é um mito dizer que as igrejas evangélicas, as pentecostais, do 4P, não aceitam negro. Olha aqui, nós somos negros, eu sou pardo. Então eu não sou de confissão pentecostal, mas eu estou numa igreja histórica hoje em dia, que aceita, que também ordena. Você também. Então, às vezes a gente diz assim, a igreja não, existe sim, e é contra estes abusos que nós queremos, ou contra essas trevas, vamos chamar assim, né, pensando num termo bíblico, e aí não é matar as pessoas, mas é trazer a luz, para as pessoas poderem olhar. E aqui eu indico, tem um livro da Jacira, ela é aqui de uma pessoa, o Estigma da Cor. É uma negra, ela é de Singapura, ela também foi capa do CD Calmará, que é o pessoal do Coletivo Candeeiro, só o pessoal do Nordeste, promovendo boa música, etc. Mas ela escreveu um livro, foi lançado agora há pouco, o Estigma da Cor. E interessante que após ela lançar esse livro, foi lançado outro livro. Tem quem está nas redes sociais vai entender, tem uma treta, viu, pastor Éder, por causa deste livro. Estão, na verdade, o pessoal da editora dela, eu digo isso porque ela publicou, já entrou contra um plágio de outra editora que lançou com outro tema, mas muito parecido a capa, as letras, enfim. E aí ela já começou a sentir, meu Deus, eu sou negra, estou propondo algo e olha só a realidade. Já estão plagiando e dizendo que não é plágio. Aqui o discurso, por isso que eu quero que as pessoas entendam e que Deus traga luz para nós. Não é normal, e às vezes eu penso que a passividade, pastor, não sei se o senhor sente isso também, percebe? Se dá pelo medo de um posicionamento, de ser rotulado de tal ideologia. E aí, o que é que vai acontecer? Logo vai vir o cancelamento, logo vai vir um linchamento virtual e etc. Mas, diante dessa minha fala aí, porque eu acredito que eu fui querer responder a sua pergunta e me veio muitos anseios de poder, e o senhor é alguém que me permite, né, me trouxe essa nossa afinidade, mesmo que nas redes, e podemos dialogar sobre algo extremamente urgente, que é essa temática aí, religião e política em perspectiva étnico-racial. Eu até agradeço a citação do Abraham Kuyper, o holandês Kuyper, né, que eu me lembro que no meu projeto de pesquisa para o mestrado, eu trabalhei um pouquinho com as teorias dele e, bem, de tudo aquilo que o senhor disse, que é muito importante, professor Davidson, olha só, a questão da educação, né, está falando aqui. Tem uma teórica que a gente não pode deixar de citar o nome aqui, que é a Patricia Hill Collins. Ela é uma socióloga estadunidense que trabalha com o recorte étnico-racial, né? E ela usa um termo que ela fala o seguinte: a população negra é o outsider. O que é o outsider? É o forasteiro. Jesus disse que nós somos
também forasteiros porque estamos no mundo e não somos do mundo. Mas no que diz respeito ao recorte étnico-racial, o negro e a negra dentro da sociedade, ele é um outsider, ele é um forasteiro. Por quê? Porque ele é o estranho do ninho, especialmente quando ele procura, almeja, luta, e alguns nem procuram mesmo, desanima já no início, galgar espaços de posição social, que são aqueles espaços onde estão as tomadas de decisão. Então nós falamos de educação. Onde que o Plano Nacional de Educação, o PNE, ele é chancelado no Brasil? No Ministério da Educação, através do MEC. Aí você começa a analisar quem são as pessoas que estão no alto escalão do Ministério da Educação e do secretariado, do MEC, do CAPES, do CNPq e de todos os compartimentos burocráticos da educação brasileira. Porque tudo acontece em Brasília e tudo reverbera na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa. Então, majoritariamente, para não dizer onipresentemente, são os brancos que estão lá, são as pessoas brancas que estão lá na esfera do poder. E aí foi criada uma política pública das cotas, que gerou, e tem gerado até hoje, muito mimimi. Porque quem não estuda o caso, no seu senso comum, pode dizer, mas para que cota para os negros? Porque existe um outro mito que tem que ser desmistificado, que é a meritocracia. Porque a meritocracia diz assim, eu alcancei o que eu alcancei pelos meus méritos. Mas onde que está o mito na meritocracia? Porque quando nasce o negro e nasce o branco, e eles saem para fazer a corrida pela estrada da vida, as possibilidades de ascensão social ao branco serão exponencialmente maiores em detrimento daquele menino ou daquela menina negra. Veja bem, os homens brancos estão na escala de classe social. E abaixo deles estão as mulheres. Por isso que as mulheres lutam pelos seus direitos. Abaixo das mulheres brancas, tá? Mulheres brancas. Abaixo das mulheres brancas vem a população negra masculina. E depois vem a população negra feminina. Ou seja, a mulher negra sofre mais discriminação do que o homem negro. O homem negro sofre mais discriminação do que a mulher. E a mulher branca. E a mulher branca sofre mais discriminação do que o homem branco. Então, essa estrutura de classes que vai permeando toda a esfera da sociedade é uma estrutura chamada estrutura racial. Ou seja, o racismo é um problema estrutural desde a burocratização do Brasil colônia, do Brasil Império e hoje do Brasil República. E aí nós estamos hoje no Brasil República e temos o Ministério da Educação, que é o responsável, junto com os seus especialistas, para a elaboração do Plano Nacional de Educação. Aí eu pergunto, quando a gente lê os livros de história do nosso Brasil, os autores desses livros, as autoras desses livros, são negros e negras? Se não são, por que apenas os brancos conseguiram galgar a posição na academia para fazer uma graduação, um lato sensu, um stricto sensu? Isso significa que hoje, quando existe políticas públicas para fomentar ações afirmativas no sentido de trazer cotas, é no sentido de trazer não apenas a representatividade da população negra,
na academia, mas a paridade, a igualdade, porque nós estamos falando de política e religião. Nós temos 513 deputados federais. Só que nós só temos uma indígena, 2 amarelos e 126 negros. Então eu vou até pegar minha calculadora aqui para fazer a conta. Eu tenho 513 deputados, menos uma deputada indígena, 2 deputados amarelos, 126 negros e 384 deputados e deputadas que se declaram brancos. De onde que vem a produção de leis? Do Brasil, lá do Congresso Nacional, para todos os rincões do Iapoque ao Chuí. Vem lá do Senado e da Câmara. Então, se os negros, os indígenas e os amarelos estão subrepresentados no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara Federal, como que teremos políticas públicas com ações afirmativas para trazer igualdade, não apenas na representação? Não, tem negros aqui, ó, tem deputado negro. Não, tem 126 negros. Ah, tá. E dos 126, quantos são mulheres? O número cai. Aí, você pega os dados do IBGE. Mas a população do Brasil é branca ou é negra? A população do Brasil, a partir da análise raça e etnia, é 54% formada por negros e negras, entre pardos e pretos. Aí na questão de gênero, tem mais homens ou mais mulheres no Brasil? Tem 52% de mulheres. Então a grande problematização é a seguinte: se tem mais mulheres e mais negros na população do Brasil, porque essa representatividade ela não acontece nas esferas de poder, porque é lá em Brasília, é lá na Câmara dos Deputados e no Senado que vai acontecer a produção de leis e as leis de educação. Então, se eu perguntar para o pastor, para o professor Debson, ou se o senhor perguntar para mim, no meu antigo primário e ginásio, que hoje se chama ensino fundamental, na minha época de colégio, que hoje se chama ensino médio, quantos professores e professoras negras eu tive? Quantas o senhor teve? Olha para Hollywood. Quem são os heróis dos filmes de Hollywood? O Capitão América, ele é o quê? Ele é branco? O Superman, o que ele é? É branco? O Hulk é branco. E quando ele se transforma, ele fica verde. O único negro que apareceu aí recentemente foi o Pantera Negra. Exatamente por uma estratégia da Marvel, que pertence ao grupo Disney, no objetivo de fazer uma inclusão étnico-racial no filme, né? Mas, enfim, esse problema da educação existe, e esse problema, eu acredito que ele pode ser minimizado se as candidaturas de pessoas negras forem crescendo, mas crescendo não apenas a candidatura, crescendo também a vitória dessas candidaturas para que a representação das populações indígenas, amarelas e negras tenham o seu espaço de representação lá com igualdade. Porque tem uma indígena lá no meio de 513 deputados federais, tem 2 amarelos diante de 513, tem 126 negros diante de 384 brancos. Então, é aquilo que o Walter Benjamin disse. Você tem que ter a suspeita quando a vitória ela é contada a partir do ponto de vista dos vencedores. Então, nós precisamos pensar num outro conceito sobre educação que se chama lugar de fala. Esse é um conceito teórico que hoje está na ordem do dia. Quem quiser estudar sobre o conceito precisa ler a Djamila Ribeiro, porque a Djamila ela vai dissecar o pressuposto do que é o lugar de fala. Porque a pergunta é: onde que é o lugar
quem está falando nesse lugar e o que a pessoa está falando. Porque na igreja, quem fala no altar, que a gente chama de púlpito, ou quem fala na nave da igreja, bem, ambos falam, mas de acordo com o espaço social que o membro ocupa na igreja, a sua fala tem visibilidade ou não tem. Então, tem 126 deputados negros falando lá no Congresso Nacional, só que eles não estão conseguindo transformar a sua fala em ações públicas afirmativas para o benefício da representação daqueles que são subalternizados, que são passados por todo esse processo de racismo. O racismo não envolve só a população negra, envolve os indígenas, envolve todas as raças e etnias. Então, eu acredito que o problema da educação, ele precisa ser resolvido através de uma conscientização política para que toda a nação brasileira estude o seu candidato, estude o posicionamento do seu candidato e acompanhe o seu candidato quando ele for eleito durante os 4 anos que ele estiver exercendo a sua função dentro da esfera que ele foi vitorioso. Por quê? Porque eu fico muito preocupado quando eu ouço as pessoas dizendo, pastor Davidson, eu vou anular meu voto, eu vou deixar em branco, eu vou para outra cidade e justifico o meu voto porque eu não quero votar, não é? Todo político é ladrão. Bem, se todo político é ladrão, eu não sei. O que eu sei é que a gente precisa, como cidadão e cidadã, e nós evangélicos não somos alienados. Porque é assim, nós evangélicos, os olhos no céu em Jesus e os pés na terra. Nosso coração está em Jesus e na Bíblia. Mas enquanto cidadãos da terra, nós precisamos fazer a nossa parte e exercer a nossa cidadania com responsabilidade. Então eu vejo que essa questão da educação, ela começa também onde? Começa dentro de casa. Dentro do lar. Porque eu falei de uma esfera pública lá no Congresso Nacional, mas nós também temos um problema de educação na esfera domiciliar, dentro de casa. Que pai e que mãe evangélico é esse que ensina ou não ensina os mais variados temas problemáticos da vida para os seus filhos? Porque se o pai é racista, que autoridade moral ele tem para educar o seu filho? Meu filho, não chame ninguém de macaco, porque não pode. Só que esse pai hipócrita que diz isso para o filho, quando ele vai para o estádio e o jogador do time rival faz gol e o jogador é negro, ele pega uma banana e joga a banana no gramado. Como é que ele joga uma banana? Para identificar que o seu adversário é um macaco? E em casa ele diz para o seu filho que não pode ser racista. E o pior ainda, digamos que eu estou partindo do pressuposto que essa pessoa seja um evangélico. Então o pecado do racismo é também o pecado do farisaísmo religioso, como foi na época de Jesus. A hipocrisia que permeia a vida de muitas pessoas que fazem acepção de pessoas e que se dizem cristãs. Bom demais, pastor. Ficaríamos aqui. Está sendo... eu acredito que é como luzeiro, eu posso assim chamar, porque... e cada vez mais eu percebo que a nossa tendência... se queremos, não se, né, mas querendo uma teologia para a vida e na vida nós devemos tratar, e é isso que estamos fazendo, sobre esses temas, e não deixar, quando você fala de lugar de fala, não deixar de falar, porque enquanto nós nos calamos, aqueles que continuam a falar, e não são aqueles que, vamos pensar assim, eles não vão se aproximar da luz porque suas obras são más. E nós que fomos chamados pela luz do mundo, né, pelo Senhor, pelo nosso Cristo, nós precisamos falar sobre isso.
Nós precisamos conscientizar as pessoas sobre o Evangelho, que é todo o conselho de Deus. Eu tenho adotado sempre falar sobre o Evangelho como todo o conselho de Deus, que é o que Paulo usa, não apenas como significado da palavra do grego, evangelho e etc., mas pensar que o Evangelho é todo o conselho de Deus. Por quê? Desde quem é Deus até dos seus atos, suas ações, sua revelação, sua palavra, todo o conselho de Deus. Então, o Evangelho trata sobre religião, política, em perspectiva étnico-racial. Então, pastor Éder, tá muito bom, ficaremos até Jesus voltar, e de fato até Jesus voltar nós estaremos sempre tratando destas temáticas. Eu quero agradecer. Se alguém tiver vou abrir agora, alguém tiver alguma pergunta, algum dos alunos ou alunas, tem algumas expressões aí. Cristina está dizendo, a aluna, a igreja precisa de pastores assim. De fato, essa é a nossa missão e vocação, entender o Evangelho, fazer as pessoas ampliarem, tentar. Eu sei que é difícil, mas é possível. É como, se alguém teve essa experiência vai lembrar, é como acender dar luz alta assim, lançar luz, e a luz agora está alta, para você poder sair dessa ideologia que ofuscou o Evangelho e você não entendeu que você estava fazendo ou tratando, né? No caso, eu não vou ficar só no você, né? Nós, às vezes, ficamos assim, né? Nessa ênfase ideológica, e precisamos de uma luz alta da verdade para poder fazer e candear, e depois, quando começar a pupila dos olhos voltar ao normal, a gente enxergar a vida. Opa, é o meu semelhante. Aí entra toda aquela construção, como você acabou de dizer, dentro de casa. Aí quando vai para o estádio, seja onde for. Então, meu pastor, eu quero agradecer por mais uma vez nos trazer reflexões tão dialogais e dialógica, essa é a palavra, né? Entre perpassando, interdisciplinar, disciplinas do saber, poder fazer as pessoas entenderem essa realidade. O que você trouxe hoje para nós é uma realidade que às vezes só paramos para pensar que é real quando o outro e o seu jeito assim de ser calmo, sereno, nos ajuda a gente entender. Porque eu sei também que tem pessoas que estão falando as mesmas verdades que você, mas tem um temperamento mais forte, e às vezes a pessoa não consegue ouvi-lo, né? Mas às vezes é bom a gente parar e pensar, refletir sobre essa realidade, pois nós fomos chamados para isso. Não fazer acepção, seja qual for a raça, o sexo, etc. Nós no Fox, no ano de Fox, estamos com 3 do gênero masculino, somente 3. Eu sou um deles e tem mais 2 pastores. A outra, então estamos em uma desigualdade de gênero. As mulheres estão em maioria. Antes do passar para o senhor trazer algumas considerações finais, vou fazer os convites. Fica à vontade também para convidar o pessoal também. Gente, amanhã estará conosco também, é amigo. Quem quiser conhecer o pastor que vai estar amanhã, pode ir agora mesmo no YouTube e colocar aí, ó, Avivamente. Tem uma entrevista, foi quando eu conheci o pastor Éder, foi muito bom, uma entrevista com o Francis Clay Vitor. Francis Clay Vitor, ele vai estar conosco amanhã também, tratando sobre algo que está dentro da sua pesquisa de doutorando também, gente boa. Outra questão também, pastor, eu estava refletindo sobre isso, é a minha esposa, ela que é a minha melhor crítica para o crescimento, e ela diz, porque eu não fui de denominação,
vamos dizer assim, membro de uma igreja de pentecostal clássica. Mas a minha trajetória como cristão é muito forte, até que me chamavam, eu fui da a Igreja Ação Evangélica, e a sigla é ASEV, e alguns me chamavam de assembleiano, porque era a SEV com a Assembleia de Deus. E hoje eu poder viver isso de... Ontem estava... Aí agora a parte acadêmica, e uma perspectiva mais... agora mais neocalvinista. Ontem tinha um pastor presbiteriano, um reverendo conosco, mesmo jovem, e hoje está aqui, e alguns dizem assim, né? Não, você é pentecostal. Pelas minhas ênfases na hora da pregação, a minha oratória ela se assemelha mais com o pentecostal do que com o tradicional. Enfim, é muito bom ter o senhor aqui, porque faz parte das minhas raízes também pentecostais, né? Como alguém que viveu nesse meio assim tão fervoroso, maravilhoso, que muito me ajudou na minha caminhada cristã, e agora dentro da perspectiva acadêmica, uma pegada mais neocalvinista, uma influência mais caiperiana, mais doiverdiana. Mas amanhã, Moreco, lembra o tema? Amanhã conosco Vitor Clay, pastor Vitor Clay, também assembleano. E no sábado, viu, meu pastor? Vou mandar para o senhor aí o convite, querendo chamar as mulheres. É só para as mulheres. No sábado vai ter a doutora, né, e professora Carla Janaína. Ela também é missionária congregacional, esposa do pastor Sandro, da Congregacional da União, do Rio de Janeiro. Vai ser pelo Zoom. Então, pode passar aí para as mulheres, e elas querendo, nós iremos passar o link. Vai ser a partir das 15h30. Não é isso, Moreco? Como é o tema? Ela está colocando aí na live, aí minha esposa vai colocar o tema Mas amanhã nós estaremos pronto, ó, amanhã com o pastor Francis Clay Vitor. Encontro improvável. Tá entre cocheto e né? Ou improváveis ou prováveis, né? Encontros improváveis entre Jesus e a mulher samaritana. Faces discursivas, é dentro da área do discurso, da linguagem. Então vai ser muito bom também. Amanhã o pastor Francis Clay Vitor, encerrando uma série de live, 1 ano Fox, estamos felizes. Eu quero também agradecer a Deus, ela está aqui. Foi publicado aí, o Francis Clay é um dos organizadores. Quem quiser aí, bota o nome do livro, Moreco. Bíblia de Estudo. Ela foi quem também escreveu um dos capítulos desse livro. Está na Amazon aí, vocês podem... Coloca aí, Moreco, para quem quiser adquirir o livro também. É momento de celebração. Amanhã vai ter o sorteio. Amanhã ou é sábado? Amanhã vai ter sorteio também do Fox Instituto. 1 ano Fox Instituto. Venham conosco. Dá uma olhada no link da bio. Toda a nossa trajetória aí, né, Moreco? De como podermos ajudar vocês. Mas, pastor, fica à vontade, agradecimento. Fala um pouco do Etnos também. Você que está nessa pegada também virtual, presencial também. Tem vivido isso que a gente está vivendo em um ano com mais tempo, né? Fala um pouco aí do Etnos, fala um pouco dessa... E é muito bom ter o senhor aqui conosco. Viu? Quero, então, agradecer a Deus, pastor, professor, amigo, Debson, pela grande oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, da nossa conversa, e dizer que foi uma honra, estamos sempre à disposição, e sobre o Instituto Etnos, do qual sou responsável, na mentoria e também na docência. Nós temos os cursos em teologia presenciais pela internet, básico, médio e bacharel. Nós agora fechamos uma parceria com a Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e estamos trazendo para o Brasil o curso de Capelania Master Internacional, que envolve 11 áreas de capelania, 11 áreas. Então, eu estou à disposição do Instituto Focus, do senhor, também com a sua esposa, tem feito um brilhante trabalho, e também à disposição dos internautas que têm o desejo de estarmos, quem sabe, né, pastor? Quero aqui publicamente me colocar à disposição para a gente estreitar
parcerias, laços, né, fraternais, no sentido de expandir o reino. O nosso objetivo aqui não é a placa denominacional, mas é o reino de Deus. Então, nesse sentido, eu me coloco à disposição dos irmãos e agradeço por esta honrosa oportunidade. Amém, pastor. Eu que agradeço. Nós estamos felizes pela sua presença mais uma vez aqui. Teremos mais momentos. Eu vou colocar o senhor diretamente com na sala Zoom. E aí é quando o senhor vai para o Calvário, viu? Vai para o Gólgota. Vamos fazer botar os alunos e as alunas para lhe perguntar. Vamos marcar uma... Porque nós temos, além das mentorias aos sábados, nós estamos com um novo programa de plataforma, que são aulas gravadas, 12 módulos, que é a mentoria essencial, e vários cursos bônus. Os alunos, além de terem a oportunidade de estudar os 12 módulos, numa perspectiva de teologia para a vida, eles aos sábados têm a mentoria, têm um contato direto comigo também pelo WhatsApp. Enfim, está sendo muito bom a oportunidade que estamos tendo com os alunos, as alunas, gente está sendo assim, gostoso até pela, vamos dizer assim, as faixas etárias, né? São universitários, tem jovens, tem pastores também já formados. Não é só para quem já está formado, para quem não fez teologia, mas para quem já fez também, quer amarrar as pontas. Às vezes você está com questões apologéticas, questões exegéticas, hermenêuticas, homiléticas, questões de cosmovisão. Está sendo muito bom, e graças a Deus estamos celebrando, e você mais uma vez é um dos que celebra junto conosco, porque foi muito bom conhecê-lo. Pastor Éder, William, Deus em Cristo lhe abençoe. Vamos orar. Mais algum aviso, moleque? Não. Faça um aviso amanhã, gente. Ele citou alguém aqui, um pastor. Amanhã ele vai estar em uma live pelo Facebook. Que horas, pastor? A nossa live amanhã começa às 21 horas no Facebook do Memórias das Assembleias de Deus. Eu vou receber o Gedeon Freire Alencar e ele vai falar com a gente sobre a história das Assembleias de Deus na América Latina. Das Assembleias de Deus. Eu vou colocar aqui, gente, depois que vocês saírem da live aqui, vai ter passado meia hora lá, vocês já correm para lá. Memórias das Assembleias de Deus é no Facebook. Eu já acompanhei já as lives que ele faz lá. É muito bom. Você quer aprofundar-se ainda mais nessa temática, que é a área do pastor. Fala, pastor, quer falar mais alguma coisa? Quem não puder assistir a live, né, devido aos seus compromissos, a gente vai deixar ela gravada no meu canal no YouTube, que é o canal www.youtube.com/Pastor Éder William. youtube.com/Pastor, não abrevia não, escreve Pastor Éder William. Então, você entrando no YouTube, aí tem a playlists, clica na playlists, e na playlists você tem a aba Lives. Nós temos ali quase 130 lives, salvo engano é isso. Quase 130 lives, 128, 129, tá beirando 130. E ali você tem as lives com vários temas para o seu deleite e edificação espiritual. Um beijo no seu coração, professor. Vai nesta força. Deus prospere o Focus. Deus prospere o ministério de vocês. Deus expanda, Deus abre novos horizontes, escancare novas portas. Vai nesta tua força que o Senhor é convosco. Amém, pastor. Vamos orar. Eu peço que o Senhor ore, encerrando, agradecendo a Deus em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela vida do nosso amigo, professor Debson, pela vida de sua digna esposa e família, pela vida dos seus alunos, pela vida do Instituto Focus, pela vida, Senhor amado, de cada um dos internautas que estão assistindo a live ao vivo ou depois vão assistir a mesma gravada. Pedimos que este tema da teologia para a vida possamos assim pôr em prática e assim o teu nome
seja glorificado em nossas ações no reino de Deus, no contexto político, no contexto religioso, e que jamais venhamos a cometer o pecado, seja qual for o tipo de pecado, mas aqui, Senhor, eu destaco o pecado do racismo, que tem trazido tanto sofrimento para aquelas pessoas que choram caladas, choram sem lágrimas ou com lágrimas, mas choram por serem humilhadas, por não terem a dignidade da sua vida como ser humano reconhecidas pela sociedade, pelo seu próximo. Senhor, nos ajude a praticar o amor que o Senhor disse nas Escrituras: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós assim pedimos e assim te agradecemos, em teu nome. Amém. Amém, pastor. Abraço. Em nome de Jesus, abraço toda a família. Muito obrigado. Em breve nos veremos também. Quem sabe, e eu creio que também presencialmente, vamos estreitar aí, em nome de Jesus. Abraço, pastor. Obrigado. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Amanhã teremos mais uma live, no sábado também. Deus abençoe.